Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradecendo mais uma vez a oportunidade dessa casa, desse grupo, quem eu tanto amo. É um prazer estar sempre aqui, abraçando as pessoas. E eu gostaria hoje de iniciar a minha palestra pedindo até a permissão do André e citando a última frase da palestra dele na semana passada, que foi: ser espírita é ser feliz. Eu peguei essa frase e vou começar a minha palestra dessa forma, porque eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É com uma alegria enorme. Eu pareço uma criança que está indo num parque de diversão pela primeira vez e está vendo todo aquele brilho, tudo aquilo na sua frente e sentindo essa sensação. Então, toda vez que eu venho aqui, eu sempre sinto essa sensação, esse amor, esse carinho que vem de vocês, né? E hoje a proposta da gente, eu fico até meio sem jeito, assim, porque o André, na semana passada, fez uma palestra falando de filosofia, que é uma coisa que também adoro falar. Mas a minha proposta aqui é um pouquinho diferente. Eu gostaria de fazer de uma forma do nosso dia a dia, né? Como é que a gente é ser espírita diariamente, né? Nos nossos momentos. Então, preparei aqui algumas telas. E a primeira é o seguinte: o que é ser espírita? É a pergunta do nosso tema, né? Nós estamos na sétima apresentação. E aí eu trago algumas coisas aqui para vocês de reflexão. A primeira que vem à minha mente, quando eu comecei a configurar essa palestra, foi: a minha família é espírita, logo eu sou espírita, certo? É um início, né? E aí eu queria fazer uma coisa que normalmente eu não faço, que é me servir de exemplo, né? A Yara me corrige se eu estiver errado com algumas coisas que eu vou falar aqui. Eu, quando era pequeno, eu acho que devia ter uns 5 anos, mais ou menos isso. A gente tinha um cachorro em casa. Eu gosto muito de contar a história. Espero ficar nos 30 minutos aqui. E a gente tinha um cachorro chamado Titã, e o cachorro veio a falecer, né? E eu, pequeno, mas estava sempre a minha família espírita, né? Por parte de mãe, o pai também. E aí tu começa a ouvir as coisas, e eu puxei uma cadeira. O cachorro foi enterrado num terreno bem próximo da nossa casa, né? Já era da nossa casa. Eu sentei na cadeira e fiquei na janela olhando durante um bom tempo. E aí a minha mãe veio e perguntou: o que é que tu está fazendo aí? E eu disse: eu estou esperando o espírito do Titã subir para o céu. Eu estava querendo ver. Então, assim, eu sou de uma família espírita, né? Eu fui criado numa família espírita. E eu costumo dizer que quem não é criado numa família espírita e durante o percorrer da vida se transforma num espírita, eu acho que tem muito mais valor, porque a pessoa não teve todo esse início, todo esse preparo, né? E a tendência, na realidade, é a gente estar sempre nesse processo de ouvir. A gente fazia evangelho no lar, né? No começo eu ficava olhando para o pé da mesa, porque a leitura às vezes não chamava atenção, até que um dia meu pai puxou a leitura do... qual foi o... Nosso Lar. E isso começou a me chamar a atenção. Então eu tinha todo o caminho pronto para me transformar num espírita. O centro, algumas vezes, até no começo, foi na nossa casa mesmo. Então, assim, eu estava todo preparadinho, bonitinho, para ir por esse caminho. Mas, no entanto, com o passar do tempo, vem a adolescência, a gente vai se desviando para lá e para cá. E, apesar de, uma vez ou outra, frequentar o centro, a gente sempre deixa para lá. O pai às vezes perguntava: não, eu vou fazer outra coisa, enfim. E eu só fui retornar para o centro quando a minha filha mais nova foi diagnosticada com a doença celíaca. E a minha esposa, que está aqui,
fez a maior força para a gente procurar o centro e a gente começou a frequentar novamente. Ela foi feito tratamento, logo em seguida a médium do nosso grupo disse, o próximo agora é você. E aí eu comecei, né, lendo tal, a princípio, depois tremendo que nem eu estou tremendo hoje, e assim foi indo, quer dizer, a trajetória. Então assim, o que eu quero dizer com isso é que eu tinha tudo, as ferramentas na mão, todo o processo comigo. No entanto, eu não aproveitei esse período. A segunda é, leio livros espíritas e assisto palestras. Isso nos garante como espírita? Claro, de uma certa forma, porque você lê, você traz o conhecimento, você faz reflexões sobre isso, assistindo palestras, muito mais ainda. Aí tem duas frases aqui que eu coloquei. Não sou espírita praticante. E o que é ser espírita praticante? E a segunda frase é, não me considero espírita, mas estou sempre à disposição para auxiliar a quem precisa. Por que eu coloquei essas duas frases? Uma até eu já usei numa palestra de cima. Não sou espírita praticante. Foi um colega uma vez que chegou para mim, e a gente como espírita, de uma certa forma, a gente vira referência, né? As pessoas, embora você não fale, né, você não entra, eu pelo menos não tenho esse costume de entrar em algum lugar e dizer, olha só pessoal, sou espírita, beleza? Então se você precisar, estou aqui e tal. Mas você vai conversando com as pessoas e isso vai sensibilizando. E aí um colega de trabalho chegou para mim e disse assim, pô Eduardo, a minha família é toda espírita, mas eu não sou espírita praticante. Aí eu falei, e o que é ser espírita praticante? Ele fez uma pergunta e eu fiz outra. Aí ele disse, eu não vou no centro, eu não leio, eu não participo de nenhum grupo. Aí eu perguntei para ele, e a tua essência, qual é? Não, eu sou um cara que estou sempre à disposição para ajudar as pessoas, para estar sempre naquilo que as pessoas precisam, eu vou estar presente. Então tá. Aí um outro colega me disse isso, eu não me considero espírita. Por que ele falou isso? A família dele toda era espírita. Porém, ele não era espírita. Ele não se dizia espírita. No entanto, toda vez que a gente precisava de alguma coisa, ou que alguém necessitava de uma situação, às vezes pessoas que trabalhavam, né, próximos da gente, que às vezes não tinham recurso para fazer um exame ou para uma consulta médica, não precisava nem falar. Ele era o primeiro que levantava a mão. Quanto é que é? Como é que eu preciso? Como é que eu posso ajudar? Aí ele sempre dizia para mim que ele precisava de um empurrão. Mas a partir do momento que ele descobria que alguém precisava de alguma coisa, ele estava presente. Então eu trago essas reflexões para a gente ir somando e caminhando até a gente chegar no final nas considerações finais, né? Vamos à frente. Aí você vai pesquisar toda vez que você faz uma apresentação, você vai pesquisar em vários lugares definições, né? E eu fui procurar isso. O que é ser espírita? O espírita valoriza a evolução moral e realiza reforma íntima. Para nós, nenhuma novidade, né? Segue os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Também nenhuma novidade para a gente, né? Aceita as imperfeições e as limitações. Aqui já começa o negócio a complicar. Porque semana passada, quando a gente se reúne online, o nosso grupo, né, a Nova Estrela, e a gente sempre faz um estudo, faz uma conversa. E uma das pessoas que participava falou justamente sobre isso, quando a gente começou a conversar sobre espiritismo, sobre espírita, o que é. Ela disse que o mais difícil, a gente estava falando sobre perdão também, que o mais difícil é justamente a gente olhar para dentro de si e identificar as nossas imperfeições e, a partir daí, buscar o nosso melhor. E é complicado porque é uma autodefinição, né? E a gente precisa ir fundo nisso.
E muitas vezes o que a gente faz? Quando a gente começa a se cobrar demais, a gente também esquece de se perdoar até. E aí a gente busca uma série de coisas. A gente consegue achar um monte de imperfeição. E aí a gente quer atacar todas elas ao mesmo tempo e tentar melhorar cada vez mais. Quando necessariamente a gente deveria, um a um, tentando de alguma forma buscar isso. Porque a gente às vezes não percebe, mas muitas das coisas que a gente já evoluiu são coisas que a gente nem percebe mais, né? Torna-se uma coisa muito natural. E às vezes a gente não se toca disso. E a gente consegue ser muito severo, e aí consegue apontar muitos dos nossos erros, mas não consegue ver muitas vezes os acertos. Então, o que a gente deve fazer na realidade é buscar justamente isso, né? Então, se vocês fizerem agora, assim, se eu der, sei lá, não vou dar muito tempo para vocês não, 1h30, para apontar alguma coisa que já não faz mais referência para vocês. Vício, se a gente teve algum, quem faz mais parte da gente? Porque, de repente, numa outra encarnação, a gente já passou por isso, já recuperou. Mas o que fica sempre marcado, assim como fica quando a gente vê um telejornal, né, são as notícias ruins, não as notícias boas. Elas ficam sempre para o final, e normalmente é uma só, bem no finalzinho. Não julgar, não rotular, não impor padrões pessoais. Essa é fácil de fazer, né? Bem tranquilo. Participar de reuniões no centro ou nos núcleos espíritas. Aquele que aquele meu amigo falou, né? Ele não era praticante porque ele não ia no centro. Praticar caridade e amor ao próximo. Vamos em frente. E o que somos, então? Não há uma definição única sobre o que é ser espírita, mas uma série de atitudes que nos tornam espírita. Toda aquela relação que estava ali, né, fazem parte do espírita, né? O homem de bem, o bom espírita. Se a gente for no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter várias orientações. Eu diria que não existe uma receita de bolo para isso. Existem informações, orientações. Mas quando a gente pega uma receita para fazer um bolo, ela nunca é igual. O bolo nunca é igual. A não ser que você vá lá, né? Aquela escritinha lá, que a mãe da gente escrevia lá na caderneta tal, e que ia lá e pontuava cada uma coisa. É claro que a gente precisa do quê? Do norte. A gente precisa de uma orientação. Mas a partir dali, você vai fazendo de acordo com a sua experiência. E é mais ou menos isso que a gente faz. Emmanuel diz que ser espírita é vivenciar o espiritismo como um caminho de aprimoramento moral e espiritual. Guardar isso aí. Aprimoramento moral e espiritual. Seguindo os ensinamentos de Jesus e buscando a reforma íntima. Se a gente voltar ali, olha só, aprimoramento moral, espiritual, seguindo os ensinamentos de Jesus. Se a gente voltar ali, as 3 primeiras, valorizar a evolução moral, realizar a reforma íntima. Ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, aceitar as imperfeições e limitações. Então, a definição está indo. Vamos em frente. E aí, o que é o verdadeiro espírita? Aquele que a gente olha e diz assim, esse espírita. Segundo o Livro dos Espíritos, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Então aqui tem uma palavrinha bem interessante, aliás, mais de uma, né? Mas transformação moral, volta de novo, evolução, transformação moral. E o esforço para quê? Para domar as imperfeições. Aí a gente volta naquele outro slide lá atrás, né? Que eu disse, que aquela nossa colega falou, né, sobre as imperfeições, o olhar para dentro, né? E
Só que a gente não passa a vida inteira, né? Não, essa daqui é minha imperfeição. Ah, isso daqui tá legal. Não, eu vou dar um jeito nisso. Não espera que vai ser legal. É que nem o regime que começa na segunda-feira, né? Isso. Aí antes de começar o regime, o que acontece? Você se enche de bolo, né? De qualquer coisa, tudo aquilo que você não pode comer. Porque na segunda-feira vai ser brabo. Aí quando vem na reunião do centro, na segunda-feira, né, a gente entra nessa porta aqui, aí vem toda aquela luz, toda aquela paz, toda aquela harmonia. A gente começa de novo a passar as imperfeições. Não, peraí, não, isso daqui eu vou dar um jeito. Mas hoje, não, amanhã, quem sabe. E assim vai. E como é que a gente reconhece um espírita, né? Poderão reconhecê-los pela verdadeira caridade que vão ensinar e, principalmente, pela que vão praticar. Aí tem outra palavrinha. Evolução moral, né? E prática. Isso é do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês já notaram que eu estou citando o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu não estou colocando nem o capítulo, nem o item. Isso tem uma explicação, tá? É para vocês procurarem. Porque eu também tive que procurar. É legal quando a gente vem fazer palestra, porque quando a gente é preguiçoso, eu não estou falando de vocês, tá? Porque quando a gente faz assim, ó, vem 3 para cá e 1 para cá. Tem 4 voltando. Então, eu disse até para o irmão Teodoro isso. É bom fazer palestra que a gente estuda, né? Aí corre atrás, e aí é que o bicho pega. Então tá, vamos em frente. E como é que o espírita vê, como é que ele vê a maneira de ver as coisas, né? Para aquele que crê, especialmente para o espírita, a maneira de ver as coisas é completamente diferente. Observar os fatos olhando para o passado e também para o futuro. Nossa, o que é que significa isso? Reencarnação. Ele percebe que a vida presente não passa de um momento. A gente sabe disso. Porque as encarnações, agora não dá nem para saber o que a gente fez, né? E nem o que vai fazer. Mas a gente sabe o que está fazendo. E a gente sabe que a vida é muito rápida. Só que às vezes a gente não aproveita as oportunidades. Como é que o espírita vê, repetindo, né, a maneira de ver as coisas, né? O esclarecimento maior que possui faz com que ele veja os problemas da vida de maneira menos amarga, venham eles dos homens ou das coisas. Como eu disse, a gente é referência às vezes, né? Então as pessoas têm a mania assim, você está passando por um problema difícil, uma perda de uma pessoa amada, por exemplo, a pessoa vem e diz para você, você é espírita, né? Você não chora, você entende, né? Já foi para outra vida. Então isso para vocês é fácil pra caramba. É muito fácil. Não é fácil. A diferença é que a gente chora, a gente sofre, mas a diferença é que você não se revolta. Você entende, fica triste. É a mesma coisa, qualquer situação na realidade isso acontece, né? A gente dá uma topada, nossa, e aí diz aquela palavra legal pra caramba, mas ela foi pro ar. O problema é você fazer com que o seu vocabulário esteja sempre permanente com essa palavra, ou com a ação que você faz. Ficar chateado, ficar nervoso, irritado, achar que é o último, é uma situação normal, natural. Mas a perpetuação disso é que é o problema. Então vamos lá, ser espírita. Segundo o Livro dos Espíritos, é embarcar numa jornada de autoconhecimento e transformação, buscando a evolução moral e espiritual. Olha só de novo, a evolução moral e espiritual. Através do estudo da prática da caridade e da compreensão das leis divinas. Autoconhecimento e transformação.
elevação moral, transformação, autoconhecimento, conhecimento e prática. Vamos em frente. Então, o que somos? Segundo Chico Xavier, eu vou ler que o negócio está bem pequenininho. A preta está assim, ó. E não tem, né, esses óculos não são... não dá zoom, Segundo Chico Xavier, revelamos o que somos e valemos no trato pessoal com os outros. É a prática de ser reconhecido dessa forma, do que a gente faz e que isso fica claro pelo exemplo. Somos espíritos em evolução, com certeza, todos nós. Partimos do mesmo ponto, e aí eu faço 2 pontos nessa frase. Nós partimos do mesmo ponto como somos criados, livres e ignorantes. Então vamos supor que isso fosse uma corrida, uma Olimpíada. E a corrida, por exemplo, dos 100 metros, que ela é muito valorizada, Se a gente pudesse colocar assim, parte então todo mundo da mesma linha. É dado o tiro e todo mundo percorre. Só que os 100 metros, ou 200 metros, ou 400 metros, é uma prova de velocidade e de tempo. Então vamos pular para outra. Vamos pular para a corrida de obstáculo. É aquela corrida que você vai das 50, não sei quantos, 50, 100 metros, uma barreira. Aí você passa aquela barreira. E aí você tem outra barreira. E aí você vai passando. O que é que acontece? Muitas vezes você tropeça, cai. E o que é que fazem os atletas? A maioria deles, pelo menos. Se levanta, volta para o ponto da onde ele caiu e vai em direção à linha final. Muitos estão ali com o objetivo de se glorificar, enfim. Mas muitos ali é uma vitória pessoal, só o fato dele estar ali. E muitas vezes a gente não entende, quando alguém... Eu sempre, toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro de uma Olimpíada do Vanderlei, aquele brasileiro. Ele estava liderando. Era a única vez que um brasileiro ia ganhar uma maratona. E aquele que se dissipada, enfim, vai em direção a ele, derruba ele. Ele não sentou na calçada e ficou esperando. Ele se levantou. E o mais impressionante disso, ele chegou, se eu não me engano, acho que foi 3º lugar, Vocês viram como é que ele entrou no estádio? Sorrindo. Para ele, aquilo foi uma vitória. Então, o ponto de partida foi o mesmo. Só que a trajetória dele, ele fez de uma forma diferente. O tempo todo ele estava feliz. Não estava nem aí que alguém empurrou, que ele caiu, enfim. Mas os brasileiros que estavam do lado de cada imagem estavam querendo matar o padre. Voltamos então. Não estamos nesse mundo por acaso. A gente sabe disso, O próprio Chico Xavier falou sobre isso. Cada um de nós está aqui por uma razão. Ninguém caiu de paraquedas. Então cada um tem que fazer o seu caminho. Então partimos do mesmo ponto, mas cada um fez um caminhar diferente. Tropeçou, caiu, desistiu. Tropeçou, caiu, levantou, correu. E ainda conseguiu recuperar. E outros só fizeram a caminhada porque era aquilo que precisava ser feito. Assumindo nossas imperfeições, de novo as imperfeições, com nossas expiações e resgates. É isso que a gente tem que ver e sempre prestar atenção nisso. As expiações e os resgates. A gente às vezes fica pensando assim, quando é que isso vai acontecer, Que você leva às vezes a vida tranquila, sem problema nenhum, e você fica esperando, quando é que vai acontecer isso daí? E às vezes uma encarnação ela é feita para te dar um equilíbrio, uma paz. E aí você não tem nenhuma doença séria, mas você tem uma unha encravada. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa,
e pessoas que têm, às vezes, uma doença séria, tocando a vida. Você arranhar o teu carro. Nossa, que absurdo que fizeram isso. E aí alguém perde a casa numa enchente. E aí, quando vão entrevistar essa pessoa, ela diz, graças a Deus que eu estou viva. A casa depois a gente dá um jeito, mas eu estou vivo. Então, é maneiras diferentes de se ver a vida. Quando a coisa acontece na tua frente, isso não significa, nós, espíritas, vamos enfrentar tudo. Beleza, manda aí que eu jogo pro peito e chuto para cima e tudo bem. Não, é aquilo que eu falei, assim, a gente vai fraquejar, a gente vai irritar, a gente vai achar que é o último. O espírita tem muita mania, às vezes, de fazer isso. Acontece alguma coisa, mas eu frequento o centro, Poxa, eu faço parte de um grupo espírita. Poxa, eu dou esmola na rua. Isso vai acontecer comigo. Aí vem a minha perfeição, a minha percepção. O que que eu, depois disso tudo aqui, o que que eu acho, para mim, que eu vejo ser espírita? Somos o que praticamos. Aí sim, vem aquela frasezinha que eu falei lá da prática, né? Só que não é só isso. Então agora o Eduardo disse que ser espírita é colocar em prática, só isso. Então eu não preciso ler, eu não preciso... Não, é todo um conjunto. São várias situações que nos tornam espíritas. Somos o que está contido em nossas intenções. Aquilo que a gente pensa quando as coisas acontecem. Diante de uma dificuldade, diante de um obstáculo, não somos definidos como bons ou maus. A gente tem muita mania de apontar o dedo, né? Aquele lá, não sei. A gente até estava falando, como eu disse, na reunião que a gente faz online, e aí aquele negócio, o trânsito é a melhor coisa que tem para saber se tu é espírita ou não. É um termômetro. É um termômetro. Nossa Senhora. E quando tu não dá conta, tem alguém do lado que dá, né? Olha só. Né? Assim, o Haroldo Dutra é um palestrante, não sei se alguém já ouviu uma palestra. Ele é um cara sensacional, eu adoro ele. E eu não sei se alguém assistiu uma passagem dele que ele fala assim, eu não sei se foi numa palestra, não me lembro agora, que ele está com o filho no carro e o cara dá uma fechada. E ele, o filho disse, que é isso? Tu não é espírita? Né? A gente tem as nossas falhas. É aquilo que eu falei, o importante é não ficar dando bico o tempo todo na ponta da mesa. Não somos definidos como bons e maus. É isso aí. Porque uma hora a gente é bom, outra hora a gente não é tão bom assim. Era a irmã Maria Adelaide que falava, né? Nossa, agora eu não quero cometer erro. Que dizia assim, não existe mal, né? É bom e não tão bom. Não sei se era o irmão Kleber, ou era o Kleber, né? Bom e não tão bom. Não é mal. É não tão bom. Porque, não chegou ainda nesse ponto. E a gente julga, isso é básico. Só que a gente esquece da gente. Tu dá uma fechada no trânsito, em alguém, o cara nem te xinga. E aí tu vai embora, te esquece. E aí, quando alguém te dá uma fechada, meu Deus do céu. Mas o esforço para combater as más tendências. Não somos bons nem maus, mas nós temos que combater essas tendências e se esforçar nisso. Aprender com os erros, pois eles são a oportunidade de fazer um recomeço. Você erra, todos nós erramos. E às vezes, bota erro ruim nisso, coisa feia de fazer. Aí parou, alguém te deu uma oportunidade. Tu está diante de uma situação em que você prejudicou alguém profundamente e aí essa pessoa te dá uma nova chance. Aí você tem que agarrar e aproveitar. Porque esse é o seu perdão. Não é que a pessoa vai chegar todo dia para ti e dizer, você está perdoado, você está perdoado. Não. É a oportunidade que ela deu para você recomeçar.
Agora não faça de novo, porque talvez não tenha uma segunda chance. Ser espírita na família, com os amigos, com os desafetos, a sós, no centro, na alegria e principalmente na dor. Ser espírita a todo momento. Eu conheci um assim. Não vou nem dizer qual é o nome dele. É Yara. Principalmente na dor. A Carmen se lembra quando a mãe dela, que era minha segunda mãe, teve um problema de saúde sério, até inclusive veio a falecer, e ficou todo mundo transtornado com a doença, e meu concunhado virou para mim e disse assim: agora nós vamos ver se nós somos espírita ou não. De poder, aí diante de um fato que isso, quando acontece isso com alguém, né, a gente está ali para, não, olha só isso daí, né, pai, aí conta aquela... E quando é você? Quando eu fui para o hospital com meu pai, né, cada um que perdeu um ente querido aqui sabe disso. O quanto que é difícil, mas o quanto que a gente supera. Porque a doutrina espírita nos ensina. E não é goela abaixo. É você vai no entendimento, você vai no aprendizado. Meu Deus. Foi a falha inicial. Vou acabar. Vamos lá. Esse rapaz aqui, Allan Kardec. Todos conhecem, né? O Espiritismo não vem procurar perfeitos. Olha que maravilha. Estou salvo. Mas os que se forçam em ser, pondo em prática os ensinos dos Espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas aquele que sinceramente quer atingi-la. Sejam quais forem seus antecedentes, que será um bom espírita desde que reconheça olha só de novo, as imperfeições. Seja sincero e perseverante no propósito de se emendar. E aqui eu finalizo. Espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensino. Instruí-vos. Este é o segundo. Fecha tudo. Tudo aquilo que a gente viu de definição, tudo aquilo que a gente viu do Livro dos Espíritos, tudo a gente viu do Evangelho segundo o Espiritismo, tudo que foi de definição, tudo que chegou até aqui. Então, é o conhecimento, é o aprendizado, mas é o colocar em prática. Buscar melhorar cada vez mais. Buscar barrar as imperfeições, as más tendências e seguir em frente. Obrigado mesmo, tá? É sempre um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito a todos vocês pelos sorrisos, pelos abraços, e eu me sinto honrado de toda vez dar a oportunidade de eu estar aqui. Muito obrigado, uma boa noite a todos, uma boa semana. Fiquem bem e fiquem com Deus.